Olá, tudo bom? Estou gravando esse vídeo especificamente para tratar de um assunto sobre o qual o pastor Antônio Júnior postou sobre o comer carne de porco não ser pecado. Eu vou mostrar aqui que o vídeo que o pastor fez, infelizmente, está em desarmonia à palavra de Deus, porque o comer carne de porco é pecado sim, e está contra a regra bíblica. Interessante que antes de eu entrar no assunto ou no ponto em que o pastor frisou os versículos que ele utilizou, eu gostaria de frisar com os irmãos alguns versículos. Primeiro, 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura é inspirada por Deus. Então nós temos que entender que toda a escritura é inspirada por Deus. Não é só o Novo Testamento ou o Velho Testamento, mas é toda escritura. Outro versículo importante, por exemplo, 1 João, São João 3, versículo 38, São João 7,38, perdão, diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, um ponto importante que você deve ter na sua mente: você deve acreditar em Cristo, como diz as Escrituras. São João 5,39 complementa: examinais as Escrituras, pois nela julgais ter a vida eterna. Queridos, se Jesus está falando que você deve acreditar como diz as Escrituras, quando Jesus disse esse texto, queridos, o Novo Testamento ainda estava sendo feito, ou seja, nem ainda tinha sido feito. Mas Jesus estava se referindo em especial ao Velho Testamento, pois na continuação do versículo 38 diz: pois elas que dão testemunho de mim, ou seja, a própria Bíblia, o próprio Velho Testamento testifica de Jesus, como os Salmos, como o próprio Gênesis, a parte da Bíblia do Velho Testamento, ele aponta para Cristo. Interessante também notarmos que Mateus 5, versículo 17, Jesus diz assim: eu não vim destruir a lei ou os profetas. Então, ou seja, os profetas, o Velho Testamento. Os profetas, a lei, mostra o que? O Velho Testamento. A palavra de Deus diz que ele não veio destruir a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir. Então, queridos, quando muitas pessoas pregam que o Velho Testamento foi abolido, isso é errado, porque Jesus não veio destruir o Velho Testamento, ou seja, mas ele veio para cumprir. Porque quem escreveu e quem inspirou os profetas a escreverem o Velho Testamento foi o próprio Espírito Santo, movido por Jesus Cristo. Porque São João 1, versículo 1 até o 3 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então todas as coisas, meus queridos, que existem no Velho Testamento foi feito por Jesus Cristo, entendeu? A criação, os céus, a terra e o mar foi feito por Jesus Cristo e por intermédio dele. Então nós temos que levar em diante essas considerações e entender que, primeiro ponto, da alimentação, a alimentação ideal de Deus, em Gênesis 1, versículo 29, diz que Deus, após criar o homem, ele deu todos os tipos de sementes, árvores frutíferas, para que eles sejam de alimento. Então, o alimento que Deus criou antes do pecado, né, para o ser humano, foi um alimento que não envolvia carne. A carne só passou a fazer parte do cardápio do ser humano após o dilúvio. E mesmo assim, Deus fez distinção entre o limpo e o imundo. Por exemplo, o pastor Antônio Júnior utilizou um verso, o versículo 18 e 19. Ele diz assim: então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que todo que de fora entra no homem não pode contaminar,
porque não lhe entra no coração, mas no ventre, sai para lugar escuso, e assim considerou puros todos os alimentos. Ele leu esses dois versículos de forma isoladamente e acrescentou que comer carne de porco é liberado por Jesus Cristo. Queridos, primeiro, para você entender um tema, você não pode ler dois versículos de forma isolada, porque você deve ler primeiramente o capítulo, ou seja, o capítulo que envolve todo o tema. E o tema aqui, o capítulo 7, envolve do versículo 1 até o 23, envolve todo o tema. Para daí você poder concluir de fato o que está sendo tratado neste ponto. Por exemplo, primeiramente eu gostaria de frisar, aqui não trata de alimentos, de alimentação imunda ou alimentação limpa. O versículo 1 até o 5, eu vou diferenciar aqui em 3 pontos. Primeiro, do versículo 1 até o 5. Aqui existe uma discussão entre os anciões, ou seja, as tradições dos anciões, que eles acusaram, né, os discípulos de comer sem lavar as mãos, porque eles tinham uma tradição de lavar as mãos antes de comer os copos, os jarros. Isso era uma forma de ritual para eles constantemente. E os discípulos comeram sem lavar as mãos. E eles condenaram os discípulos. Jesus respondeu para eles: olha, vocês fazem do versículo 6 até o 13. Depois você pode conferir em casa. Jesus disse, vocês cuidam esses rituais, porém, vocês não obedecem aos mandamentos de Deus, mas vocês guardam as tradições dos homens e negligenciam os mandamentos de Deus, porque vocês invalidam o 5º mandamento de Deus, porque vocês não cumprem com a obediência ao seu pai e sua mãe, né? E isso faz com que vocês sejam transgressores dos mandamentos de Deus. Então vocês são mais preocupados com os rituais do que em cumprir aquilo que Deus pede, ou seja, os mandamentos de Deus. Do versículo 14 ao versículo 23, Jesus novamente explica para eles que a verdadeira contaminação é o que sai da boca, mas não é o que entra pela boca. Porque a palavra de Deus diz que o que sai da boca, o que saía da boca desses fariseus e doutores da lei eram palavras promíscuas, eram palavras abomináveis, palavras de prostituições, de homicídios e de adultérios. Então eles tinham todas essas abominações dentro do seu coração e mais se importavam em cuidar dos rituais do que eliminar esses pecados em si. Por isso que Jesus utilizou esse tema, esse ponto em dizer que o que entra não contamina, mas o que sai é o que contamina. Queridos, se você forçar o texto como o pastor fez, e você colocar aqui, e entender, e colocar isso aqui de forma literal, que tudo que entra pela boca não contamina, então você pode comer carne estragada, você pode tomar veneno, você pode comer qualquer tipo de coisa abominável e não vai te contaminar, porque tudo que entra não contamina. Mas quando Jesus disse tudo que entra, Jesus está se referindo a alimentos, queridos. Alimentos limpos, tudo que entra de alimentos. E a carne de porco, Jesus não considera como alimento. Interessante, queridos, que quando você estuda e você lê de forma completa esse texto, você consegue compreender tudo isso que eu disse e consegue entender que o ponto crucial ali é o lavar as mãos, né, para comer, e que eles tinham isso, se você não lavasse as mãos, eles tinham isso como pecado.
E Jesus mostrou para ele que isso não era pecado. Assim como também utilizam Atos 10 para dizer que quando apareceu aquele lençol grande, né? E apareceu todo tipo de animais imundos e quadrúpedes, e Deus disse a Pedro: mata e come, Pedro. E Pedro disse: jamais, Senhor, eu comi algo comum ou imundo. E apareceu por 3 vezes no capítulo 10 este lençol e também a mesma frase: mata e come, Pedro. Não considere comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. E muitos utilizam esse texto para dizer que Jesus também purificou todos os alimentos. Queridos, quando você lê o capítulo 11, você já entende que não se refere à alimentação, mas é que Pedro não queria pregar para os gentios, porque ele achava que a salvação era somente dos judeus. E havia um homem chamado Cornélio, um homem bom, e Pedro não estava querendo pregar para ele. Mas no versículo 11, Pedro entende e ele mesmo frisa e diz: olha, eu tive uma visão assim e Deus me mostrou para que eu não considere nenhum ser humano comum ou imundo. Então, a verdadeira explicação, ou seja, o verdadeiro ponto aqui era a pregação aos gentios e não tem nada a ver com o alimento. E muitas pessoas utilizam isso para liberar tipos de alimento. Mais um ponto interessante, queridos, que vou usar alguns pontos que o pastor utilizou. Ele disse que os animais, os porcos, andavam entre as pessoas e por isso poderiam ter mais doenças no passado, né? E por isso eram considerados imundos no Velho Testamento. Queridos, assim como ele mesmo citou em Levítico 11:7 e Deuteronômio 14:8, não era por causa disso que os porcos eram considerados imundos, mas era porque Deus disse que este animal é imundo. Outro ponto importante. O pastor também disse que não é pecado comer carne de porco. E eu vou dizer para você, pastor, você está errado. Porque comer carne de porco é errado sim. Isaías 65:2, versículo 2 até o 4, diz que comer carne de porco é abominação. Então, comer carne de porco é abominação. Outro ponto importante. A carne de porco não se enquadra na lei cerimonial. Você colocou a carne de porco como enquadrado na lei cerimonial. A carne de porco ou os alimentos ou qualquer tipo de carnes, né, está na questão de alimentação, sobre alimentação de saúde ou sobre a alimentação, leis da alimentação, mas não nas leis cerimoniais. Leis cerimoniais é uma coisa, leis sobre saúde e alimentação é outra coisa. Então, você acrescentou este ponto como leis cerimonial. Querido, a lei da alimentação não se enquadra na lei cerimonial, mas a lei de saúde, ela envolve a lei moral. Por quê? Porque 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E se somos o templo do Espírito Santo, devemos cuidar tudo o que comemos. Por isso, devemos entender, interessante a gente entender que nós somos o que comemos. E se o nosso Criador disse que comer carne de porco é pecado, é imundo e não é bom para a saúde, por que nós iremos teimar? Você disse que ninguém vai para o inferno se comer ou não comer carne de porco. Você está errado novamente. Na verdade, para o inferno, como muitos cristãos creem num lago de fogo que queima eternamente, realmente você não vai. Mas num lago de fogo, a qual extinguirá o pecado e o pecador, quem come carne de porco, sim, irá para o lago de fogo e também perderá a sua salvação. É isso que diz Isaías 66, verso 5. Verso 17, perdão. Diz assim, ó:
os que se santificam e se purificam para entrarem no jardim após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. E aqui o ponto é excluído da Nova Jerusalém os que praticam a falsa religião. Então, Isaías 66 trata do novo céu e da nova terra. Então, quem come carne de rato e carne de porco, é detestável e será destruído ou consumido, diz o Senhor. Então, vamos pregar a verdade para que não possamos ser condenados por Deus. Você, pastor, pregou ou equivocadamente, ou pregou sem conhecimento isso, ou pregou conscientemente. Quem julga é Deus. Mas o que eu posso dizer aqui de forma clara, que comer carne de porco, biblicamente, é pecado. E todos os que infringem a lei da alimentação que Deus deu, eles perecerão. Isaías 66, 17 é a confirmação, pois trata do novo céu e da nova terra. Então, se você crê na Bíblia, siga a Bíblia, e não pastores, mas siga o que a palavra de Deus ensina. Este é o que a Bíblia diz, e isso é o que a Bíblia apresenta. Fiquem com Deus.